Então, dando continuidade ao capítulo 11, que fala sobre o perdão ao cônjuge ou à cônjuge, e ele fala aqui, relaciona com 4 infrações, né? E então, as relações de casal com 4 infrações, e ele vai conceituando cada uma dessas infrações. Então, eu achei que valia a pena a gente ver isso num outro vídeo, num vídeo à parte, para se observar com mais serenidade, com mais calma e refletir com mais calma sobre cada um desses itens. Então, eu vou retomar um pouquinho o vídeo anterior, o finalzinho, e vou seguir até o final do capítulo 11, ok? Me acompanhe, vale a pena, viu? 4 seriam as infrações com suas correspondentes penalidades, correções. Número 1. Infração leve, administrativa, a pena seria advertência. Número 2. Infração, aliás, contravenção, a pena seria multa. Já no item 3, lesão corporal grave, a pena é reclusão. No item 4, crime hediondo, a pena é prisão perpétua. Aqui não está em jogo uma análise jurídica. Apenas é uma analogia, né, uma comparação para melhor entendimento, para prestar melhor compreensão à dinâmica conjugal na superação ou não, né, das lesões afetivas. A qualificação da infração e a pena correção correspondentes dependem dos envolvidos na trama relacional, podendo haver coincidência ou não na forma como ambos atribuem significado ao mesmo fato. É natural que se cometam muitas infrações leves nos ensaios evolutivos do dia a dia, sendo isso de fácil acolhimento, porque aquele que se sente lesado comete faltas equivalentes e com muita frequência. Espíritos ainda imperfeitos fazem movimentos imaturos e se tornam comuns falas, gestos, e atitudes inadequados que requerem do parceiro atingido o exercício de competências para o crescimento por meio da compreensão e da indulgência, da paciência e da brandura, ao tempo em que um deverá fazer a advertência necessária a fim de que o outro, pagando a pena, aprenda e se corrija. A advertência é um toque amoroso para o outro, feito por meio de uma palavra, uma conversa, uma ação ou um silêncio eloquente, etc. Cabendo ao outro ouvir e recebê-la, a fim de reconsiderar o seu comportamento impróprio e mudar de atitude. Na contravenção, se estabelece a mesma dinâmica, apenas revelando uma falta maior, mais intensa, exigindo do atingido maior dose de esforço para acolher o outro que, a seu turno, precisa pagar a multa. Isso pode ocorrer por meio de uma reparação capaz de anular dentro do outro a falta cometida e assim a reconciliação se concretiza, trazendo o amadurecimento conjugal. Nessa ocorrência, há necessidade de mais tempo para se elaborar o perdão, tendo em vista que a multa requisitará muitos diálogos, envolverá diversas ações restauradoras, enfim, uma mudança de atitude até que o ofendido se sinta indenizado e o ofensor quitado em sua consciência. Quando o erro é grave na relação, ou seja, o equivalente a uma lesão corporal grave, só
um grande esforço mútuo feito pelo casal logrará superar o conflito deflagrado. São lesões afetivas caracterizadas por traições, ofensas dilaceradoras, mentiras graves, atitudes muito desrespeitosas, abandonos desproporcionais, agressões morais e ou físicas, etc., que dilaceram os tecidos da conjugabilidade com consequências imprevisíveis em face da dor profunda que geram. Essa hora reclama a presença do perdão como uma manifestação do amor em graus supremos, não só por aquele que se sentiu lesado e será chamado ao hétero perdão, mas também pelo alto perdão que o ofensor deverá se conceder na medida em que buscar reparar a falta grave cometida junto ao seu parceiro de acasalamento. Natural que só com a decisão de ambos os parceiros pelo caminho do perdão, auxiliados pelo tempo, poderá se viabilizar o reatamento da relação afetada. Haverá uma pena correção de reclusão, caracterizando um período de tempo em que o casal investirá muito na recuperação do sentimento mutilado, devendo o salteador afetivo experimentar um esforço grande na sua reclusão para reparar a própria consciência, resgatando junto ao outro as consequências do seu ato equivocado. Enquanto isso, cabe ao ofendido um esforço para dissolver a mágoa, a fim de permitir espaço interior que favoreça o encaixe para um novo acasalamento com a mesma pessoa. Quando a lesão ainda é mais grave, caracterizando um crime hediondo, a separação será inevitável. Nesse caso, a pessoa desqualifica a lesão como uma a pessoa qualifica a lesão como uma crueldade, não encontrando mais espaço de confiabilidade e respeito, segurança e intimidade para a manutenção do relacionamento. Dá-se apenas prisão perpétua, ou seja, a morte do amor conjugal. Mesmo nessa circunstância, o fim do casamento, o perdão jamais deve deixar de ser buscado como medida de sanidade global, tanto para tratar o rancor por aquele que saiu ferido, quanto para curar o remorso por aquele que foi o agenciador da dor cruel. Negligenciar o perdão é criar doenças físicas graves no futuro. Depois que as emoções são tratadas, depois que as emoções não tratadas escoam para o corpo. Sem perdão, haverá bloqueios para novas interações afetivas que, mesmo que se estabeleçam, se ressentirão dos miasmas, das feridas ainda abertas pela separação traumática. E não poucas vezes a obsessão se instala, valendo-se dos ressentimentos e culpas tóxicas, imobilizando os indivíduos que terminaram o acasalamento. Conclui-se, portanto, que não basta a escolha pela reconciliação para que essa se estabeleça. É necessário considerar 3 variantes envolvidas no processo da reconciliação, ou seja, o tamanho da lesão, a competência de ambos em perdoar e o tempo que cada um precisará para percorrer o caminho do perdão. O que tange ao tamanho da lesão, pode haver desencontro quanto à qualificação do erro cometido. O que para um é banal, infração leve, para outro é contravenção, e o que para um é hediondo, para outro é lesão corporal grave e vice-versa.
Se não houver consenso quanto ao significado da lesão, igualmente não haverá sintonia quanto à pena a pagar e, por isso, demandará maior soma de esforços para a solução do conflito. Naquilo que diz respeito à competência para perdoar, existirão diferenças quanto ao nível evolutivo que dos espíritos envolvidos, e desse modo, refletindo no desempenho de cada um para um resultado feliz ou não, conforme sejam respectivamente maiores ou menores os seus valores morais. Quanto tempo, haverá diferenças que variam de acordo com os dois fatores anteriores. Às vezes, a reconciliação é imediata com pedido de desculpas, porque a falta é banal. Em outras ocorrências, a reconciliação exigirá um longo tempo, uma longa caminhada no perdão, e quando a falta é grave, e ainda noutras, cruéis, não haverá reconciliação matrimonial, mesmo que o perdão se concretize com o passar de largo tempo e, por fim, infelizmente acontecerão situações em que não haverá nem reconciliação conjugal, nem perdão nesta vida, sendo transferidos para outras encarnações os conteúdos conflitivos como um karma negativo, esperando sua dissolução por meio de maior cota de amor. Ocorrerão muitas circunstâncias em que um conseguirá concluir o perdão a si ou ao outro, enquanto que o outro ficará mumificado em sua negatividade, rancor e ou remorso, inviabilizando a ressonância da conciliação. Por isso é de bom tom lembrar a assertiva dos espíritos convidando-nos à reflexão. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo 14. E ali, né, tem o convite: perdoar não 7 vezes cada erro, os erros do meu irmão, mas 70 vezes, 7 vezes cada erro. O desafio desse esforço constante por perdoar. Quem gostou, deixa um like, compartilha, comenta, por favor. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um abraço.